Olá pessoal, quem me acompanha sabe que eu estou fazendo vários vídeos sobre as 7 cartas que o próprio Cristo manda João escrever para 7 anjos de 7 igrejas. Lendo Apocalipse capítulo 1, você vê que Cristo ele se mostra para João andando no meio de 7 castiçais de ouro. E na sua mão direita tem 7 estrelas. Essas 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 castiçais de ouro são 7 igrejas. Essas igrejas, pessoal, não são igrejas do passado. Essas cartas que Cristo mandou João escrever para as 7 igrejas são cartas para toda a humanidade. Porque para Cristo, as pessoas, cada uma delas estão dentro dessas 7 igrejas. Não importa quantas religiões, quantas placas de igrejas as pessoas simpatizem. Para Cristo, o coração delas estão dentro de uma dessas 7. Algumas pessoas acham que essas cartas que Cristo mandou João escrever são cartas para o passado, mas não são. São cartas de amor para toda a humanidade. Mesmo não parecendo, não falando de amor nas cartas, se você for ler com muita atenção e ler em espírito, você vai ver que são cartas de amor para a humanidade. Deus não disse que castiga a todos quantos ama? Então nenhum pai castiga o filho porque ele odeia o filho, é porque ele ama, né? E essas 2 igrejas aqui, elas não têm nada de errado. Você pode ver que nas cartas, Deus não corrige Esmirna e não corrige Filadélfia. Por isso elas são as 2 testemunhas. Elas têm o azeite, têm a doutrina certa. Dessas 7 igrejas, só 2 estão acesas. Porque somente 2 têm azeite. E essas que têm o azeite têm o fogo. O azeite é a palavra, e a palavra é Cristo. E o fogo só tem fogo quando tem azeite. Então somente 2 têm o azeite, que é Filadélfia e Esmirna. O anjo de Esmirna é Elias. É o que morre por Cristo, morre pela palavra. Nele tem bastante azeite, por isso que o fogo aqui está maior. Porque essa igreja aqui, Filadélfia, o anjo é Moisés. Ela tem um fogo menor. É igual a Moisés, né? O fogo dele se acende depois, quando as coisas se apertam, porque ele cresceu lá no Egito, né? Com os deuses do Egito, e só depois que ele entendeu o chamado dele. Assim também são muitas pessoas no mundo, que quando as coisas apertam, elas vão lá acender a sua chama. O que é a chama? Vem do azeite, e o azeite é a palavra que é o próprio Cristo. Então, essa igreja aqui, mesmo tendo pouca força, ela não nega o nome de Cristo, não nega a fé, e ela, no tempo do fim, ela reconhece a Cristo e ela se acende. As outras 5 são igrejas, mas elas não têm o que? Azeite. E essas 2 aqui, que estão acesas, elas formam as 2 testemunhas, Elias e Moisés. As outras 5 precisam mudar para uma dessas que estão acesas, porque essas igrejas aqui, elas não têm azeite. Essas 5 não têm azeite, elas não vão se acender. Elas precisam mudar para a igreja que tem azeite. E tem diversas partes na Bíblia, né, versículos, que falam dos 2 candeiros acesos diante da face de Deus. Isaías fala disso, Apocalipse também. E Cristo também fala que Elias era a chama que ardia e iluminava. Não é verdade? Bom, então o azeite é Cristo, que é a palavra, e o fogo vem do azeite. Porque Cristo não falava assim? Eis que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é o fogo, que é o Espírito Santo. Depois eu faço um vídeo para falar sobre o Espírito Santo, que não é a terceira pessoa. O Espírito Santo é o reino de Deus. Porque Cristo disse na carta de Filadélfia que ele fará com que as nações cheguem aos pés de Filadélfia e saibam que o Deus dela é o Senhor. E Elias morre, né? Poucas pessoas vão querer estar em Elias ou em Esmirna, porque aqui é dar a vida por Cristo. Literalmente a vida. A vida inteira ou
deixar ser decapitado, ou queimado, vivo, ou morto. Que no tempo do Apocalipse vai ser assim, infelizmente. Bom, mas esse vídeo aqui eu quero falar de uma igreja específica, que cada dia eu vou falar de uma. Hoje eu vou falar de Pérgamo. Pérgamo, que é a igreja da onde vai vir o anticristo. Eu já falei isso num vídeo, né, mas eu mostrei por quê. Então vamos lá para o estudo. Aqui, Pérgamo é a terceira igreja, ou a terceira carta. Bom, e o anjo da igreja que está em Pérgamo, Cristo manda escrever o seguinte: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Com essa igreja aqui, ó, ele vai batalhar com a espada que sai da boca dele, certo? E olha aqui, ó. Virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem é essa espada? Essa espada, justamente, são as duas testemunhas. Essa espada, Laodiceia não pode ser, porque ela é morna. Ela não é fria e nem quente. Por quê? Olha só uma coisa aqui, ó. Olha o que ele diz para Laodiceia. Laodiceia, ela é morna. Conhece as obras dela e sabe que ela é morna. Ela não é fria nem quente. E porque não é fria nem quente, ele vomitará essa igreja da boca dele. Isso aqui é terrível. Tá? Então, Laodiceia, como eu já disse, é onde ficam os ricos e poderosos do mundo. São pessoas ricas que se corrompem pelo dinheiro e corrompem também quem está ao seu redor. É mais fácil entrar um camelo ou passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus, né? Claro que a agulha não quer dizer a agulha é onde você põe a linha, mas essa igreja aqui dificilmente ela será salva, porque ela é morna. E se ela é morna, ela não pode ser a espada. Ela não pode batalhar contra a besta que está em Pérgamo. Ela é morna porque como que se forja uma espada? Você põe no fogo, aí você amolece o metal, amolece o ferro, você machuca, bate, bate, dá forma, e depois você põe no gelo. Assim você dá forma à espada. Então, essas duas igrejas aqui, elas são a espada aguda de dois fios, que penetra na alma. E Laodiceia, ela prefere o dinheiro. Porque as outras igrejas, cada uma tem seu Deus ou suas crenças, né? E elas podem mudar de Deus ou de crença. Mas quem tem o dinheiro dificilmente deixará o dinheiro. Todas as suas esperanças, toda a sua fé, ela coloca no dinheiro. Por isso que dificilmente ela será salva. Bom, mas o vídeo aqui é para falar de Pérgamo, que é da onde vem o anticristo e aonde está o trono de Satanás. Vamos lá para o texto. Cadê? Aqui. E ao anjo, olha só, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, ou seja, as duas testemunhas. Porque, pessoal, Cristo, ele vai usar essa espada aguda de dois fios, que representam as duas testemunhas, contra Pérgamo. Essa espada aguda de dois fios, que representam as duas testemunhas, são dois fios porque são dois lados, né, da espada. E todo mundo sabe que uma espada corta mais de um lado do que do outro. Por isso que tem um fogo mais aceso e o outro mais apagado, mais um fogo menor lá na ilustração que eu fiz das sete igrejas, né? Aqui é a espada e toda espada um lado corta mais do que o outro. Então ele vai usar essa espada. Ah, outra coisa importante. Aqui, os dois olhos, como chama de fogo, são as meninas dos olhos de Cristo. Tá? Então aqui os olhos, como chama de fogo, representa também as duas testemunhas. E Cristo ele vai usar, portanto, essa espada contra o que virá dessa igreja. Porque essa igreja, olha que ele está cultuando. Satanás. E Cristo vai usar essa espada na besta, que é o anticristo, que é o filho da perdição. Então, essa igreja aqui, ela é o povo do anticristo. Mas eles não sabem disso, porque o Messias deles, que é Mahdi, depois eu falo sobre essa igreja, daqui a pouco eu falo sobre ela, o Messias deles é o nosso anticristo. Bom, depois eu falo melhor sobre isso. Então começa aqui, ó, como Cristo começa. Todas as cartas, Cristo começa assim: Eu sei as tuas obras. Ele se apresenta, né, lá com alguma coisa, algum objeto, aqui no caso é uma espada,
E aí ele começa assim: eu sei as tuas obras. Por quê, pessoal? Todas as igrejas, todas elas, Cristo conhece as obras dela. Sei que tem doutrinas por aí que fala que a salvação é pela graça, porque tem trechos na Bíblia que fala que a salvação é pela graça e não é pelas obras para que não vos glorie. Mas a salvação é pelas obras. Tem muitas coisas na Bíblia que estão equivocadas. Aí você pode falar, é a palavra de Deus, não tem nada errado. Tá, tem coisa errada sim. Aí você precisa ter discernência de espírito para poder contestar e ver o que está certo e o que está errado. Tá ali como para que as pessoas consigam discernir. Daí vem o galardão. Então, se você consegue discernir, você está fazendo também uma boa obra. Então, Moisés e Paulo, que são os dois grandes líderes aí da Bíblia, erraram e muito, porque eles impuseram doutrinas humanas. Moisés não falou que é olho por olho e dente por dente? O que Cristo falou disso? Não. Amai os vossos inimigos. E Paulo disse: a salvação não é pelas obras, para que não vos glorie, a salvação é pela graça. Mas tudo que Cristo fez, tudo que ele pregou, todas as suas parábolas, até em Apocalipse aqui também, ele fala de quê? De obras. Ele veio fazer a obra que Deus deu para que ele fizesse. Ele mesmo falou disso. Lá em Apocalipse mais para frente, diz assim: e vai ser aberto o livro da vida e o livro da graça? Não. É o livro da vida, que é o intervalo, é o tempo de vida, e o livro das obras, que é o que você fez dentro do intervalo, dentro da sua vida. O que salva são as obras. Então, é bom a gente aprender a discernir melhor a Bíblia, não se apegar muito a doutrinas humanas. Se quer entender a Bíblia, se apegue mais a Cristo, primeiramente, às parábolas e às palavras de Cristo, e também aos profetas. Aí você entende profundamente a Bíblia. Porque se você for por doutrinas humanas, aí você está perdido. O homem é falho. Talvez Paulo escreveu o que escreveu, Deus permitiu que isso para provar que o homem tem as suas doutrinas. Assim como Moisés também tem as suas doutrinas. A salvação nunca foi pela graça e nunca vai ser pela graça. A salvação é pelas obras. Foi Tiago que disse que, assim como a carne sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. Então, prefiro acreditar em Cristo do que nos homens ou nos pastores. Bom, desculpa falar isso, mas foi só um parênteses aqui. Então, para todas as cartas, Cristo começa assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Olha só essa parte aqui, ó. É onde Satanás habita. E aqui Cristo fala assim, ó, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Porque é uma igreja que acredita em Deus, que acredita no Messias. É uma religião que acredita cegamente na sua doutrina. E tem uma fé absurdamente extrema, uma fé extremista mesmo. Depois eu falo quem é essa igreja, tá? Ou quem são essas pessoas. Bom, tem uma fé extrema e não nega o nome de Deus. Mas ela está diante de um trono totalmente errado, que é o trono de Satanás. Bom, o anjo dessa igreja aqui, pessoal, eu acredito que seja Balaão. Talvez eu mude depois com alguns estudos, mas por tudo que eu já estudei, cada igreja tem um anjo. Aí você pode pensar também, ah, mas Balaão era anjo? Sim, porque são 7 anjos. São 7 anjos de 7 igrejas. Dois aqui eu já falei. Aqui é Moisés e aqui é Elias. Eu acredito que Pérgamo seja Balaão, como eu falei. Tiatira é o rei Acabe. Sardes é a médium de Endor. E Laodiceia é Mamon, que é o deus do dinheiro. Éfeso, tenho dúvidas, tá, sobre qual anjo que é. Talvez até quando eu concluir esse estudo eu saiba quem é o anjo de Éfeso. Eu suspeito de Salomão. Suspeito dele. Bom, não sei, tá? Preciso pesquisar direito. Mas são 7 anjos. E são figuras que certamente tem na Bíblia. Porque tudo que está na Bíblia vai ser revelado. Tá tudo ali. É que nós lemos e passamos batido, às vezes, na leitura, e às vezes não percebemos coisas pequenas ou parecem não tão importantes, mas
cada um dessas igrejas aqui tem um anjo. Ó, Esmirna, por exemplo, Cristo disse que Elias era um anjo. Não foi? Quando João foi decapitado lá? Aí Cristo falou que João era o Elias que havia de vir. E lá em Isaías também Deus fala, né? Eis que diante da tua face envio o meu anjo. E Cristo disse que aquele que é menor no reino dos céus é maior do que Elias. E dos que é nascido de mulher, nunca houve ninguém maior do que João o Batista. Então, João o Batista é o Elias, que é o anjo de Esmirna. E Moisés é o Filadélfia. Só para fazer um outro parênteses aqui, lá em Cantares 2, versículo 10, Cristo chama Moisés, né? Fala, pomba minha. Então, lá em Cantares 2:10, Cristo pode ler lá para você ver. Cristo ele chama, levanta a amada minha e vem, que são os mortos, que é Esmirna, são os mortos em Cristo. Aí depois ele chama os vivos do dia, que ele fala pomba minha. Então Moisés é a pomba. E quando Cristo se batizou, desceu as águas, ali estava Cristo e uma pomba desceu do céu em forma, né? O Espírito Santo desceu em forma corpórea. O Espírito Santo é o reino de Deus. Depois eu falo com detalhes sobre isso para vocês. Então, o Espírito Santo é o reino de Deus. E ele desceu para se ajuntar com Elias. Então, ali no batismo de Cristo estava Cristo e as duas testemunhas. Depois eu faço um vídeo falando sobre isso. Mas o vídeo aqui, como eu falei, é para falar de Pérgamo, né? Então, voltando aqui ao texto, então Balaão é o anjo e aos vencedores dessa igreja, Cristo ele vai dar uma recompensa. E por essa recompensa, dá para saber quem é a igreja. Aqui, ó, aos vencedores darei a comer do maná escondido. Ó, Cristo ele vai dar o maná escondido, que é ele mesmo. Ele é o pão que desce do céu, né? É o maná escondido. E outra coisa, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra é um novo nome escrito. Então dá para saber, pela recompensa, quem é esse povo, ou que doutrina é essa. Olha só lá os islâmicos. Anualmente eles fazem lá o Ramadã. Eles dão aqui várias voltas aqui nesse monumento preto. E bem na esquina aqui, ó, bem na quina, tem uma pedra preta que é a Kaaba. E os islâmicos, eles estão esperando o Mahdi, que está escondido. E nós esperamos o Maná, né? O Maná escondido. E os islâmicos esperam o Mahdi, que está escondido há mais de 1000 anos, que ele é o 12º imã lá do profeta Maomé, e o 11º imã queria matá-lo e ele está escondido até hoje. E esse 12º imã, que é o Messias deles, é quem eles esperam como Messias, que é o Muhammad al-Mahdi. E aqui eles adoram anualmente uma pedra preta que fica bem aqui, ó. Aqui está um arco, tem um arco aqui. Então, bem nesse canto aqui, ó, tem essa pedra aqui, ó, que é chamada de Caaba, que eles acreditam que foi Abraão e Ismael que construíram essa pedra. Anualmente, eles fazem lá o Ramadã para cultuar essa pedra preta. E também os islâmicos, quando eles se convertem ao islamismo, eles trocam de nome. Eles mudam para Muhammad alguma coisa. Por isso que Cristo vai dar para eles um novo nome, que não é Muhammad, né? Com certeza. É um outro nome. E Cristo vai dar para ele uma pedra branca, porque eles cultuam uma pedra preta. E Cristo vai dar para eles também um maná escondido. Um maná escondido que é o próprio Cristo. Então Cristo ele vai se dar aos vencedores dessa igreja. Então está muito claro aqui que Cristo deixou bem claro quem é que ele vai dar essa recompensa. São para os islâmicos. A recompensa para o que vencer. O que sair dessa igreja e ir para a igreja que tem azeite, que é Cristo, que é o maná, que vai receber a pedra branca de esquina. Quem é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram? Também não é Cristo? Então aqui eles adoram uma pedra preta de esquina. E Cristo também é a pedra que derruba a estátua lá que está em Daniel 2. Aquela estátua é o símbolo do anticristo.
Ali tem todas as partes dos reinos, né? Cada parte da estátua é um reino. E tem uma parte que ninguém fala, que é a cabeça. Ali é a cabeça de um rei. E todo rei tem um quê na cabeça? Uma coroa. E toda coroa tem um quê? Diademas. Então está mencionando também, indiretamente, o Império Egípcio, que são as diademas, os deuses, né? São os ídolos. E também a coroa, que é a Síria, que é a cabeça morta. Então, esse povo aqui, eles vão formar no futuro o Império Assírio, o império que vai ressuscitar, que é a cabeça morta da besta, que eu já falei em outros vários vídeos no passado. Então, Cristo foi morto por falar a verdade, que ele disse que era o Filho de Deus. E isso era blasfêmia, né, para o povo da época. Na época, o Império Romano e os fariseus, né. E também ele disse que para derrubar o templo, que em 3 dias ele reergueria o templo. E ele foi morto por dizer a verdade, não foi por alguma má obra. Ele foi condenado e morto por falar a verdade. E quem denunciou ele foi 2 testemunhas do capeta, né? Estão rejeitando Cristo, que é a pedra branca de esquina. Esse povo aqui não tem testemunha. Deus tem as suas 2 testemunhas para lutar contra esse povo. Só Deus pode anunciar as coisas antes que aconteçam, né? E assim foi em toda a Bíblia, né? Olha só como Deus anunciou, como Cristo anunciou essa igreja aqui antes dela aparecer, como no formato que ela é hoje, né? Com todos, com o islamismo, com todas Maomé, seus discípulos e todas as suas crenças. Então Cristo já anunciava muito antes. Bom, pessoal, então esse é o vídeo que eu tenho para hoje. São vídeos bem profundos, tem muitas explicações. Eu peço a vocês que compartilhem com quem está estudando, quem gosta desses temas, porque tem muita revelação, tem muita coisa profunda aqui. Não é para entender tudo, mas aqui são resumos, né, que dá para abrir mais a mente e fazer com que a pessoa entenda melhor o que está escrito na Bíblia. Não é um livro fácil de compreender, é um livro que está no outro plano, é um plano espiritual. Para entender, você tem que estar mais ou menos próximo aí desse plano, porque ler sem meditar ou só ler por ler acaba se tornando só um livro comum. E daí vem as interpretações erradas, equivocadas, porque é um livro espiritual. E quando você entende o espiritual, você entende o que é profundo. E quando você entende esse profundo, você entende a verdade. Tá certo? Então esse é o vídeo para hoje. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.